está passando lá, e a polêmica passou não mais ser Zaqueu, todo mundo se esqueceu do ladrão e começou a falar o nome de Jesus. Zaqueu viveu um tempo de paz, porque ele só escutava falar de Jesus, 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 Jesus está passando por aí, Jesus vai passar por aí, e todo mundo queria estar perto de Jesus, porque Jesus curava, Jesus libertava as pessoas, Jesus transformava. Zaqueu ficou pensando, quem é esse cara aí? Esse cara é mais polêmico do que eu preciso conhecer quem é esse homem. E a Bíblia diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E está aqui a primeira grande lição que a gente precisa aprender com Zaqueu. Primeiro, as pessoas que querem ter uma mudança, as pessoas que querem viver uma vida diferente do que elas vivem, elas nunca vão conseguir fazer isso sozinhas. Ninguém aqui nessa terra tem o poder de mudar o outro. Seu vizinho não vai mudar você, teu primo não vai mudar, tua mãe não vai te mudar, teu pai não vai mudar você. Até porque a mudança que a gente precisa não está na mão das pessoas. Aquilo que precisa acontecer de mudança na nossa vida está na mão de Jesus. Só Jesus pode mudar a tua história. Diga isso para essa pessoa do teu lado, só Jesus muda a tua vida. Se as pessoas tivessem o poder de mudar a outra, nós não tínhamos bandido. Porque a gente passaria a ouvir o conselho da mãe, do pai, do parente, do primo. Quantos conselhos você não recebeu da amiga, do amigo, do parente, do colega? E você mesmo ouvindo tudo o que ele te disse e ela te disse, você ignorou e fez do teu jeito. Por quê? Porque o teu problema não está aqui do lado de fora. O nosso problema não está aqui do lado de fora. O nosso problema está aqui na nossa mente, está no nosso coração e no nosso caráter. E quem é que pode mudar isso? Só Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu queria ver Jesus. Então vamos entender a primeira lição para quem quer mudança de vida. Tem que procurar descobrir quem é Jesus. Zaqueu queria saber quem era Jesus. As pessoas estão preocupadas em querer conhecer político, ator, atriz, cantor, amigo, amiga, menos Jesus. Mas o dia que você parar para querer saber quem é Jesus, está aqui a primeira lição de uma mudança na tua vida. Por que, pastor, que você está dizendo que vai ter uma mudança na minha vida se eu conhecer Jesus? Porque aqueles que conheceram Jesus nunca mais foram as mesmas pessoas. Porque o encontro que a gente passa a ter com Jesus é diferente de um encontro com uma outra pessoa. Se a gente se encontrar com um desafeto, a gente briga. E aquela briga, alguém vai ser prejudicado. Se a gente encontrar com alguém briguento, a gente vai brigar e alguma coisa vai acontecer, vai ficar uma marca de alguma briga. Se a gente se encontrar com um amigo, vai ficar um marco histórico de um encontro com um amigo. Mas se a gente se encontrar com Jesus, o marco histórico da nossa vida vai ser uma marca de vitória. Quem entende isso diz amém. Jesus muda a nossa vida. Jesus tem o poder de transformar a nossa vida. E Zaqueu queria saber quem era Jesus. Olhe para mim. E a Bíblia diz que ele procurou saber quem era Jesus. As pessoas que querem mudança, elas precisam correr e ir atrás de quem é Jesus. Jesus não vai cair no seu colo, Jesus não vai descer lá na tua casa se você não quiser procurá-lo. Mas quando eu estou disposto a querer saber quem é Jesus, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Jesus, Jesus se aproximará dele. Tem alguém aqui nessa tarde querendo se aproximar de Jesus? Tem alguém? Eu quero, porque a minha aproximação de Jesus vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. Então Zaqueu queria ver Jesus dizendo, quem será esse homem? Eu quero abrir um parêntese para te chamar você nessa tarde para ser um curioso. Curioso, pastor? É, aquele que quer saber quem é Jesus, conhecer quem é Jesus, a obra de Jesus. Eu tenho uma palavra para você, você não vai se decepcionar, porque o que Jesus tem para te oferecer é coisa boa, é coisa grande.
Amém? E a Bíblia diz que agora Jesus está entrando em Jericó e o Zaqueu está procurando saber quem é Jesus. Ele está buscando onde é que está esse homem. Daqui a pouco ele vê uma multidão gigantesca. A história diz que em volta de Jesus andavam quase 5.000 pessoas. Sabe o que é 5.000 pessoas? Ponciano, 5.000 pessoas. Pensa, é muita gente. Agora detalhe, a Bíblia diz que ainda para piorar, ele era do meu tamanho. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Então o que nos ensina é que os grandalhões, imagina se todo mundo fosse o tamanho do Jair. O Zaqueu só ia ver a copinha dos homens lá e não conseguiria ver. A multidão não deixava Zaqueu ver quem era Jesus. Escuta, quando você decidir querer conhecer quem é Jesus, você tem que estar preparado para vencer a multidão. Vai ter muita gente que vai tentar te atrapalhar de chegar até Jesus. Quando você contar para as pessoas que você quer conhecer, quer buscar quem é Jesus, a multidão vai ser a primeira para te dizer: você está ficando louca. Não, você não está querendo virar crente. Você está doido? A multidão vai ser a primeira que vai dizer para você não chegar até Jesus. Só que tem uma coisa: se você vencer a multidão, a tua vida de transformação vai acontecer quando você encontrar Jesus. Você precisa vencer a multidão. Que multidão é essa, pastor? Pode ser a multidão de amigos que a gente tem. Eu perdi tantos amigos meus quando eu decidi conhecer quem era Jesus para a minha vida. Amigos que olharam para mim e disseram: eu não acredito que você vai fazer isso. Eu disse: pode acreditar. Então eu não vou ser mais teu amigo. Então você pode ir embora. Nós estamos nos separando do nosso elo de amizade hoje. Mas só que eles eram amigos quando eu tinha dinheiro. Quando eu podia estar com eles. Amigo de bebedeira, amigo de farra, amigo de prostituição. Eles só não eram amigos quando eu estava lá no fundo do buraco. Sumiu os amigos. Quando você não tem dinheiro nenhum para oferecer, os amigos somem. Quando você não está na farra que eles querem, gastando o que eles querem, eles vão embora. Foi nessa hora que eu decidi querer sempre Jesus, porque Jesus não depende de eu ter dinheiro ou ter dinheiro. Jesus é meu amigo inseparável. Na hora que você mais precisar de um amigo, possivelmente ele não apareça, mas Jesus vai estar lá. Jesus é um amigo que não te larga. Você pode estar na cama, você pode estar numa maca, você pode estar na UTI de um hospital, você pode estar internado num hospital, você pode estar inválido numa cama, mas Jesus nunca vai te abandonar e é possível que o milagre dele chegue na tua vida. Zaqueu queria ver Jesus, mas a multidão não deixava. Tomara que aqui nessa tarde ninguém esteja te impedindo de você ver quem é Jesus. Você precisa vencer aqueles que são contra você, ir até Jesus. A Bíblia diz que naquela hora que Zaqueu viu a multidão na frente dele, ele teve uma ideia. Ele planejou alguma coisa. Escuta, ele é um homem público, não se esqueça, hein? Um homem público não anda como eu estou andando aqui. Um homem público anda com uma roupa, um terno, uma roupa social, todo bem preparado, porque ele é um homem do meio do povão, é como se fosse um deputado. Só que ele era chefe dos publicanos. Agora você consegue ver um homem que quer ver Jesus a tal ponto que ele teve uma ideia e diz: eu vou subir numa árvore. Porque a árvore é mais alta que os homens, eu vou poder ver Jesus. E ele encontrou a figueira brava, ela não dá muito alta, ela é uma árvore baixinha, é fácil de subir. Agora você consegue ver um homem mal falado, mal visto pela sociedade, chamado de ladrão. Agora ele está trepado numa árvore. Você imagina quantas pessoas olharam para ele e disseram: agora esse homem ficou ridículo. Escuta, para ver Jesus algumas vezes você vai ter que se expor ao ridículo.
Você vai fazer coisa que as pessoas vão dizer, você está doido mesmo, você ficou quadrado, você está doido, você ficou cético, você virou beato agora, eu não acredito que você vai virar santo. Quanta gente vai tentar te encher de apelido, vai te falar tanta coisa absurda, mas não importa, eu não sei o que você vai precisar fazer para ver Jesus. Se for preciso subir numa árvore, suba. Se for preciso caminhar longe, caminhe. Se for preciso se expor ao ridículo, ser criticado pelos outros, Zaqueu não estava nem aí com o que o povo ia falar. Quem está atrás de ter uma vida de transformação tem que vencer a crítica dos outros. Eu não estou nem aí com o que vão falar de mim. Ora, os faladores que vão falar mal de você, não são eles que vão pôr comida na tua mesa, não são eles que vão pagar tuas contas no final do mês, não são eles que vão te dar saúde, eles apenas vão ser críticos. Agora quem vai cuidar da tua vida todos os dias é aquele que você está procurando ver, que é Jesus. Por isso vale a pena. Então, Zaqueu subiu no pé de árvore. Quando ele subiu naquela figueira, ele olhou e viu Jesus. Ele enxergou Jesus. Só que quando ele está lá trepado naquela árvore, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele. Está na Bíblia. E Jesus olhou para Zaqueu. Diga para essa pessoa, se você olhar para Jesus, ele vai olhar para você. Diz a Bíblia que Jesus enxergou Zaqueu lá. Irmão, tinha mais de 5.000 pessoas. Era muita gente. Aí Jesus olha para ele e diz para ele, Zaqueu, desce depressa. O que a gente aprende? Primeiro, ninguém contou para Jesus quem era aquele homem. Como é que ele sabia o nome dele, Poncelo? No meio de tantas mil pessoas. No meio de 5.000, Jair, como é que Jesus sabia o nome dele? Quem será que subiu lá no meio, ou entrou lá no meio da multidão e falou, Zaqueu está lá? Não, a Bíblia diz que por nós sermos criatura da mão de Deus, Ele sabe o nosso nome, Ele conhece a tua vida, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe quem você é. A Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Deus sabe a tua história, de trás para frente, de frente para trás, Ele conhece você. Ele sabe o teu nome, sabe o endereço, Ele conhece você. E a Bíblia diz que Ele nos chama pelo nosso nome. Ele nos chama. E muita gente que não conhece você, não sabe, eu mesmo não conheço todo mundo aqui, mas Jesus te conhece. Você acredita nisso? Jesus te conhece. E ele disse, Zaqueu, por que Jesus não chamou ele de ladrão, como a multidão chamava? Sabe por quê? Porque quando todo mundo te apelidar de palavrões, de tantas coisas horrendas, Jesus vai te chamar pelo nome, porque Ele vai transformar a tua vida. Quem sabe na boca dos outros você é um mal pagador, caloteiro. Quem sabe na boca dos outros você é marginal, você é violento, você é briguento. Mas na boca de Jesus, Ele vai te chamar de vencedor, Ele vai te chamar de filho, Ele vai te chamar pelo nome, porque o encontro que você vai ter com Jesus vai transformar a tua vida. Amém? Zaqueu viu Jesus, Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, desce depressa. Agora, a outra coisa que acontece, Jesus nunca tinha se encontrado com Zaqueu, e ele disse assim, desce depressa, porque hoje eu vou posar lá na tua casa. Normalmente é a gente que convida as pessoas, né? Mas Jesus estava indo lá, disse, não, eu vou lá na tua casa. Ele não perguntou para o Zaqueu, você me dá um pouso? Não, é a mesma coisa que eu cheguei aqui e digo, Jair, arruma minha cama que hoje eu vou dormir aí. O Jair vai olhar para mim e vai dizer, mas que cara folgado, eu não mandei ele vir aqui. Ele está querendo mandar na minha casa? Você vai ver que o Zaqueu não contestou. Sabe por que Zaqueu não brigou, não confrontou? Porque a casa de Zaqueu, antes de ser de Zaqueu, era de Jesus. O que você tem hoje não é seu, é de Jesus. Se você comprou uma casa, se você tem um carro, o que você tem, antes de ser teu, é de Jesus. Porque se Jesus não desse para você a vida, você nem aqui sentado estava. Se Jesus não abrisse a porta do trabalho para você, nem aqui você estava. Então o que eu tenho, o que nós temos,
antes de ser nosso, é de Deus, é de Jesus. Amém? Então é Jesus quem administra as nossas coisas. Quanta gente que eu ouvi dizer assim, não, eu não tenho religião, eu não quero religião. Meu Deus é o dinheiro. E o dinheiro deles um dia acabou. Um dia eles ficaram doentes. E aí o dinheiro pôde curar alguém? O dinheiro tem o poder de salvar alguém? O dinheiro não serve para isso, irmão. Dinheiro não compra salvação. Dinheiro não dá saúde para ninguém. A história diz que o Cazuza, por exemplo, que muita gente ouviu falar, quem não conheceu pelo menos ouviu falar, o Cazuza. Cazuza se tornou uma das figuras mais importantes do país, internacional e nacionalmente. Ele não acreditava em Deus. E um dia ele fez um show no Canecão, no Rio de Janeiro, enrolou um cigarro de maconha assim e falou assim para todo mundo da plateia: se Deus existe mesmo, então sente o cheiro do meu cigarro. E jogou fumaça para cima. Acabou o show, Cazuza foi embora. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Com Deus ninguém brinca, gente. Passou alguns meses, Cazuza estava com AIDS. Sabe o que ele fez? Disseram para ele: e agora, Cazuza? Ele disse: não, vou me tratar nos Estados Unidos. AIDS e junto ainda câncer. Ele chegou nos Estados Unidos, fez um tratamento, pagou horrores. Voltou de lá carequinha, pousou aqui no Rio de Janeiro, chegou com o avião, desceu com um diagnóstico de cura, disse: não, estou curado, paguei milhões, mas estou curado. Meses depois, novos tumores. Cazuza voltou para os Estados Unidos, chegou lá, pagou de novo. O doutor disse para ele: dessa vez eu não posso receber teu dinheiro, Cazuza. Ele disse: por quê? Porque nem com todo o teu patrimônio você consegue, nós vamos conseguir curar você. Não tem mais cura para você. Cazuza voltou para o Brasil, algum tempo depois fizeram o velório dele. O teu dinheiro não serve nada se Jesus não for o dono da tua vida. Se Jesus não fazer milagre na nossa vida, dinheiro não adianta, irmão. Não adianta ter carro de luxo, não adianta morar num apartamento de luxo, não adianta ter casa na praia, porque você não vai acordar se Deus não colocar a mão na tua vida. Eu atendi um senhor lá no Portal da Fossa. Ele disse: eu não acredito em Deus. Fumava e acabou que ele não teve mais condições de continuar fumando, porque um câncer atacou o pulmão dele e deixou praticamente 20% do pulmão, o restante comeu tudo. E eu fui lá na casa dele, ele não conseguia nem falar direito, e eu disse para ele: eu vim orar pelo senhor. Ele disse: eu não quero oração, eu não acredito em Deus. Passou alguns dias, ele foi para a UTI, chegou lá no hospital, fui visitar ele. E eu disse para ele: o senhor não quer que eu ore pelo senhor? Jesus pode fazer um milagre no senhor. Ele disse: eu quero. Nas últimas horas ele aceitou. Eu orei por ele, ele saiu da UTI, conseguiu se manter alguns dias, organizou as coisas dele e depois ele partiu. Mas teve uma coisa: ele não partiu sem antes levar Jesus para a vida dele. Amém? Amém? Então, gente, o nosso dinheiro não serve de nada. Tudo que nós temos aqui só é alguma coisa se Jesus estiver na nossa vida. Aí teu dinheiro vale, teu carro vale, tua casa vale, mas Jesus tem que ser prioridade na nossa vida. Zaqueu olhou para Jesus e Jesus disse: eu vou posar na tua casa. Tudo bem. A Bíblia diz que ele abraçou Jesus e Jesus abraçou Zaqueu. Numa outra tradução diz que o abraço que Jesus deu nele foi um abraço gostoso. Está escrito isso em muitas outras traduções. Quando eu li isso, eu descobri uma coisa: abraçar os outros, qualquer um abraça. Um abraço, qualquer um pode dar um abraço aqui. Eu chego aqui no Ponciano, eu posso dar um abraço nele aqui, ó. Um abraço. Mas o abraço que Jesus deu em Zaqueu, diz a Bíblia, que foi um abraço gostoso.
Que abraço foi esse? Obrigado. Era tudo que Zaqueu precisava. Ele era apelidado de ladrão. Ele era discriminado pelas pessoas. E o que ele mais precisava era de um abraço de verdade. Tem muita gente aqui que se você oferecer dinheiro para ele, ele até pega. E se ele não pegar, eu pego. Só que tem uma coisa que vale mais do que o dinheiro algumas vezes e que a gente sente falta. Um abraço. Tem hora que ele faz uma falta danada. Tem hora que o carinho falta. Tem horas que a gente não quer outra coisa, a gente só quer ser amado. Não tem nada que tenha o poder de acalmar a gente do que um abraço, um carinho, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Mas eu gostaria de dizer para você que quando você não encontrar abraço de ninguém, existe um Jesus pronto do teu lado para te dar um abraço. E ele vai acalmar a tua vida. Zaqueu disse assim, então vamos pousar na minha casa depois daquele abraço. Jesus chegou lá, pousou na casa do Zaqueu. Eu tenho certeza que o Zaqueu não deixou Jesus dormir aquela noite. Ele tinha muita história para contar. Jesus não pediu nada para Zaqueu. Jesus só pediu pouso. No outro dia de manhã, sabe o que Zaqueu falou para Jesus? Senhor, eu resolvi dar 4 vezes mais dos bens que eu possuo. Quando eu li isso, eu descobri uma coisa. Jesus, ele não quer tirar nada de ninguém. Mas o nosso encontro com Jesus nos constrange a uma transformação de vida. Se até ali ele era ladrão, agora ele está disposto a abençoar, ao invés de tirar das pessoas. Sabe, as pessoas aí fora vão olhar para você, elas não vão acreditar o quem você é hoje. Sabe por quê? Porque você vai ter atitudes diferentes do que você tinha lá fora. Você vai ser diferente, vai ter gente que vai parar você só para perguntar, mas o que você está fazendo? Onde você está indo, irmã? Você está bebendo alguma coisa? Você está diferente? Aí você vai olhar e vai dizer, não, simplesmente eu tive um encontro sobrenatural com Jesus. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Eu faço evangelismo em prisões. E eu cansei de chegar dentro da cadeia e os agentes penitenciários dizer para mim assim, pastor, hoje não dá para soltar a galera aí que tá, o pessoal tá meio... Não, Jesus está aqui, pode soltar. E reuni aquele bando de presos ali, gente que cheio de tatuagem de caveira no braço, de homicídio, começar a falar de Jesus, no meio da turma uns levantar e dizer, eu não quero ouvir isso aí, baboseira. Daqui a pouco, depois de alguns dias orando, eles aceitando Jesus, mudando a história, eu chegar lá dentro da cadeia. Um dia eu estava pregando, aí um cidadão levantou no meio dos presos e falou, hoje você vai morrer, eu vou te matar. Aí os agentes chegaram, eu disse, não, deixa ele vir. Aí ele veio, altão assim, chegou e falou, vou te matar, falou para mim. Eu disse, demônio, você não tem poder. E ele caiu lá no chão, ficou endemoniado lá, se batendo no chão. Aí todo mundo ficou meio assustado. Eu disse, não, pode ficar tranquilo, Jesus está fazendo uma obra. E Jesus libertou aquele homem. Ele era marginal, muitos homicídios. Ele virou meu companheiro inseparável na cela. Quando eu chegava na cadeia, ele gritava com os presos, ô pessoal, o pastor chegou, vamos escutar a mensagem. Ele já não tinha mais o desejo de matar. Ele já queria pensar num futuro, tão logo ele saísse daquela cadeia. E eu fiquei olhando e percebi o quanto Jesus muda o homem. Não era eu, era Jesus mudando a vida dele. Você acredita que Jesus pode mudar a tua história? Ele está mudando a minha, está mudando a nossa história e vai continuar nos fazendo mais do que vencedor. Zaqueu acordou com uma mudança sobrenatural. Escuta, quem sabe você olha para você, se vê tão incapaz, tão impotente, dizendo, eu não vou conseguir. Você não vai, mas Jesus na sua vida vai mudar a tua história. Claro que vai. Amém?
Diz a Bíblia que no outro dia ele acordou daquele jeito e Jesus olhou para ele e disse: olha, esse aqui era mais um filho de Abraão. Esse estava perdido, mas foi achado. Amém? Jesus vai fazer justamente isso nessa tarde conosco. Eu termino aqui minha reflexão para dizer para você: quem sabe você não tem uma história como a de Zaqueu, mas quem sabe a tua história é marcada de discriminação. Quem sabe é uma bagunça na tua família. Quem sabe o teu casamento é um casamento de discórdia, de encrenca. A tua casa parece ser um quartel de guerra. Parece ser um deserto, você vive uma solidão. Quem sabe a tua vida tem sido marcada de tanta coisa que você só perdeu e não conseguiu ganhar. Quem sabe você é alguém aqui do pavio tão curto, que chora, que luta para mudar e não consegue. Mas nessa tarde Jesus veio nesse lugar para dizer para você: eu posso mudar a tua vida. Só tem uma coisa, você precisa me querer. Você precisa querer ver-me quem eu sou, diz Jesus. Jesus está dizendo: você precisa se interessar por mim. Você precisa lutar para me conhecer, porque o que eu tenho para colocar na sua vida é coisa grande. Então eu quero convidar você nessa hora para a gente ficar em pé. Eu quero fazer um convite especial para você. O meu pai, ele era alcoólatra. Às vezes ele está tocando aqui, você já deve ter visto, gaiteiro, violonista. Pastor Emílio. Meu pai pesava quase 50 quilos. Ele odiava crente. Ele tinha pavor de igreja. As pessoas iam lá na porta de casa para entregar um folhetinho. Ele xingava, pegava o facão, não ficava ninguém importando. Ele fumava 4 carteiras de cigarro por dia. E ele dizia assim: eu não quero nem ver crente na minha frente. Ele bebia de cair na estrada, a polícia achava ele na rua. Por conhecer meu avô, que veio de berço militar, e meu avô era pioneiro na cidade, eles colocavam meu pai na viatura e levavam lá na casa dos meus avós. E diziam: olha, nós achamos um negão na rua aí, antes que aconteça alguma coisa, a gente trouxe ele. Ele ficava 3 dias caído, bêbado nos cantos. Ninguém dava um tostão furado pro meu pai. Quantas vezes eu chorei vendo a viatura catar ele no chão, levando ele para casa. Depois de noites e noites em bailões da vida, tocando para lá e para cá. Ele tocou tanto nos bailões da vida, tocando a sanfona dele, bebendo, fumando, que chegou uma época que a membrana do pulmão dele, que filtrava o ar, apodreceu por conta da nicotina do cigarro. E o médico condenou ele. Disse para ele: você não tem mais cura. Você está proibido, tem uma mancha no teu pulmão, você não pode fazer força mais e tem que se cuidar porque você vai morrer. E um belo dia meu pai, vindo do serviço, disse que aquele dia deu uma vontade de ir numa igreja e ele odiava crente. Mas ele disse que foi. Passou na frente do boteco, os amigos disseram: ô negão, vem tomar aí uma com nós. Ele disse: hoje eu não quero. Todo mundo do boteco olhou para ele e disse: você tá louco, rapaz? A gente nunca viu o defunto enjeitar caixão. Ele disse: não, mas hoje eu não quero. E ele foi parar numa igreja. Naquela noite ele chegou lá e o pregador estava pregando uma mensagem que dizia assim: por que você gasta o teu dinheiro naquilo que não é pão? E ele disse que ficou assustado, perguntando: mas quem falou minha vida para esse cara? Ele disse que ele não sabe como, mas na hora do convite, ele estava de joelho lá na frente do altar recebendo Jesus. Fazem quase 33, 34 anos que meu pai é cristão. Jesus curou o pulmão dele. Hoje ele voltou a tocar sanfona. Ele foi fazer um raio-x, o médico disse: eu não sei o que aconteceu com você, negão, mas não tem mais mancha no teu pulmão e teu pulmão parece o pulmão de uma criança, está novinho. E hoje ele toca para Deus na igreja e pesa não mais 50, 120 quilos quase. Jesus muda a nossa vida, gente. Eu quero fazer um convite para você que me ouviu aqui essa tarde.
Quem sabe você é alguém que ainda não decidiu entregar a tua vida para Jesus.